Fala aí, primos, tudo bem com vocês? Às vezes você tá naquela rodinha de amigos e aí surge aquele assunto, reforma da Previdência. No vídeo de hoje eu vou te dar muito argumento sobre isso, inclusive vou te dar a minha opinião, beleza? Então vamos lá! Primo, antes de mais nada, se você ainda não conhecia o canal ou já assistiu vídeos aqui, mas não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo no canal, é muito importante para eu entender que isso faz sentido para você. E se você se inscrever, você vai receber todas as notificações dos vídeos novos, beleza? E não deixa também de clicar naquele sininho para ativar as notificações, aí você recebe na hora quando aparece alguma coisa. E a gente também tem as redes sociais, principalmente o Instagram, então eu te recomendo que me siga lá porque eu posto dicas de riqueza muito legais. E tem obviamente as outras redes sociais se você quiser. Bora pro vídeo. Primo, é o seguinte, vamos entender o que tá pegando com esse negócio de reforma da Previdência. Então, o que é a reforma da Previdência? Você pode hoje se aposentar de duas formas principais. Se você for homem, você pode se aposentar quando você atingir 60 anos e se você contribuir por 35 anos. É o que a gente chama da regra dos 95. E se você for mulher, você pode se aposentar com 55 anos e 30 anos de contribuição, que é o que a gente chama da regra de 85. Por isso que o pessoal fala do 95-85, é por causa disso. E isso é como você pode se aposentar hoje. Só que se a reforma for aprovada, essa reforma da Previdência, a idade mínima para você se aposentar, independente de ser mulher ou homem, vai ser de 65 anos. E antes você podia se aposentar contribuindo com no mínimo 15 anos. Se isso for aprovado, você vai ter no mínimo que trabalhar por 25 anos contribuindo. Então veja que isso daqui muda um pouquinho a regra do jogo. Mas é aqui que muita gente acaba pegando no pé de todas essas mudanças. Porque muita gente acha que essas mudanças vão impactar principalmente a classe mais pobre. E a classe com muito dinheiro não vai ser tão afetada assim. Só que é aqui que eu quero chegar. Então vamos para alguns pontos importantes. Vamos falar do rombo na Previdência. Hoje tem muita gente falando, inclusive na mídia, que o tamanho do rombo da Previdência é de 150 bilhões de reais. Mas como que funciona? Quem está aposentado hoje está sendo bancado por quem está trabalhando. Então, se você está trabalhando hoje, você está ajudando a bancar alguém que está aposentado. E a ideia é que quando você se aposente pelo INSS, etc., alguém vai trabalhar para te bancar. É assim que funciona mais ou menos, de forma muito resumida, o regime hoje. Só que além dessa contribuição que o trabalhador coloca, o governo também capta recursos. Através de onde? Do próprio Tesouro Direto, por exemplo, que você investe muitas vezes. Então, vamos lá, se a gente tem um rombo financeiro, se a gente tem dois, o governo sempre emitindo títulos novos via Tesouro Direto para captar mais dinheiro e ele tem um déficit, o que vai acontecer? 3, em algum momento o governo não vai conseguir pagar essa conta. E aí quem tiver aposentado talvez tenha que parar de receber, enfim, não dá nem para saber o que vai acontecer nesse cenário. Então, às vezes, isso pode acontecer quando você estiver aposentado. Viu que a reforma, não necessariamente essa que a gente está falando, mas a reforma precisa ser feita de alguma forma? Você deve estar se perguntando o seguinte: você tem um rombo? Por que a casa caiu só agora? Na verdade, o que acontece é que em 1940, por exemplo, a expectativa de vida das pessoas era de 45 anos de idade. Então a média das pessoas vivia até 45 anos de idade. Então era natural fazer cálculos com essa expectativa de vida. Só que conforme o tempo foi passando, a tecnologia foi evoluindo, a saúde foi melhorando, a expectativa de vida foi aumentando muito. Em 2015, por exemplo, saiu um dado em que a expectativa de vida do brasileiro médio ia até 77 anos de idade. Então, se não houve uma mudança nessa regra de previdência, era óbvio que isso ia acontecer em algum momento. É questão de tempo. E está acontecendo agora. Agora, tem alguns contrapontos aqui que você precisa saber. Você sabia, por exemplo, que 50% de todo o dinheiro destinado para aposentadoria, etc., vai para os militares? Essa grande reforma não vai impactar os militares de uma forma muito brusca. O governo diz que vai fazer outra reforma só para eles, só para os militares. Nada contra os militares, obviamente, mas e aí, né? Roubalheira. A gente precisa falar sobre isso. A gente sabe como tem corrupção no Brasil, como sempre teve muita corrupção, muito roubo. O Brasil está nos
no topo dos índices de corrupção, etc, etc. E há quem diga que se não tivesse roubo, etc, não precisaria fazer isso. Então para que a gente vai penalizar os trabalhadores hoje se o erro está na corrupção, etc, etc. Vamos lá, acho que uma coisa não tem totalmente a ver com outra. Porque quando a gente está falando da corrupção, isso é um problema grave, inclusive. Só que o problema da Previdência é outro. O problema é que como a expectativa de vida subiu pra caramba, a gente precisa mudar a regra. Em algum momento alguém vai ter que pagar esse pato. Então mesmo que não tivesse corrupção, etc, imagino que a gente teria que ter uma reforma, mas obviamente essa reforma seria muito menos brusca do que a gente está fazendo, do que a gente pode vir a fazer com essa reforma. Então, veja, não é que por causa da corrupção estamos fazendo isso. É que às vezes a corrupção, esse dinheiro desviado e tudo mais, ele pode impactar em um desgaste maior para fazer essa virada de chave. Mas obviamente, não é que eu sou a favor, eu abomino a corrupção, abomino tudo isso. Mas não é esse o argumento central de que muitas vezes as pessoas chegam e, por exemplo, vão chegar nesse vídeo, muita gente vai falar sobre a corrupção, etc, etc, etc. E eu sei que existe, mas não é que se cuidar desse lado 100% acabou esse problema. Não é isso. A gente precisa de alguma forma fazer uma reforma. E se a gente não fizer nada agora? A gente tem duas opções. A primeira opção é a gente fazer um sacrifício hoje em prol do nosso futuro. A segunda opção é a gente não fazer nada e a gente se lasca no curto prazo e a gente se lasca no longo prazo. Então, o que você prefere? Por que a reforma é tão importante? Vamos lá. Se o brasileiro for se aposentar um pouquinho mais tarde, como que isso daqui vai impactar o Brasil? A gente vai ter menos gastos públicos. Com menos gastos públicos, o Brasil vai poder diminuir a carga tributária de algumas coisas e as empresas tendem a produzir muito mais. E se as empresas produzirem mais, elas tendem a arrecadar inclusive mais impostos. Fora isso, muitos empregos vão ser criados, as empresas vão se tornar mais competitivas, então a gente cai num ciclo muito bom, pelo menos na teoria. Mas aqui eu volto em outro ponto. A questão é, eu falei várias vezes durante o vídeo que a gente tá com um rombo de 150 bilhões e isso é o que tá na mídia e tudo mais, mas será que a gente realmente tem um rombo de 150 bilhões? E se eu te falar na verdade que todos esses dados estão errados? E eu vou te mostrar por quê. Hoje o governo ele paga os aposentados de duas formas. Uma parcela descontada do salário dos trabalhadores e de uma captação que vem de impostos que o governo impõe. Só que esses impostos que o governo cobra, eles deveriam ser destinados para os aposentados, mas o governo não destina para os aposentados. Ele pega esses impostos e faz outra coisa com esse dinheiro. E como ele faz isso, acaba aparentando que a gente tem um déficit hoje na Previdência que a gente não tem. Porém, não é porque a gente não tem um déficit hoje que a gente não vai fazer uma reforma. Porque nos próximos 20 anos, os especialistas indicam que a gente vai ter um déficit de verdade. Então é melhor a gente se antecipar a essa mudança e já se preparar. Aí tudo fica mais barato, fica menos agressivo, fica menos custoso. Mas tem alguns contrapontos muito fortes também à Previdência que a gente precisa levar em consideração. Imagina o seguinte, se a reforma for aprovada, a idade mínima para alguém se aposentar vai ser de 65 anos. Mas você sabia que existem cidades no Brasil que têm uma expectativa de vida de 62 anos, por exemplo? Essas pessoas, e que geralmente é a classe mais pobre, né? Nessas cidades a classe geralmente costuma ter muito menos dinheiro do que a média, essas pessoas nunca vão se aposentar pela aposentadoria social, sabe? Então esse é um contraponto muito forte, essa mudança. O que fazer com essas pessoas? E outro ponto muito forte é que na Alemanha, por exemplo, que é só um dos exemplos, né? A expectativa de vida é de 80 anos. No Brasil, a expectativa de vida é de quase 77. Lá na Alemanha, as pessoas contribuem por 43 anos. Então, por que aqui no Brasil, em que a gente vive menos do que os alemães, a gente tem que contribuir por, no mínimo, 49 anos. Esse é um contraponto forte. Talvez aqui entre a corrupção, talvez aqui entre a falta de eficiência de governo, etc. Mas obviamente são só brainstorms e informações aqui aleatórias, mostrando alguns contrapontos a benefício dessa reforma. Mas e se a reforma não passar? Se a reforma não passar, a confiança no Brasil vai cair pra caramba. Se a confiança cair, os empresários no Brasil vão passar a investir menos no país ou tirar dinheiro daqui. E se eles fazem isso, a gente teria consequências no Brasil muito grandes. A gente teria um aumento de inflação, a gente teria uma queda na produtividade do país e crescimento, as bolsas iam cair, o dólar ia subir. Então,
isso vai, né? A gente teria várias consequências e impactos negativos caso a reforma não passasse. Porque veja, com o tempo vai chegar uma hora que o governo não vai mais conseguir pagar os aposentados. E o que o governo vai fazer? O governo vai lá no Tesouro, vai emitir títulos da dívida para você investir e para o governo poder pagar os aposentados. E o problema é que isso daqui vira um custo altíssimo, vai ser uma inflação muito porrada, muito violenta. E consequentemente, quem que a gente vai prejudicar? Os próprios aposentados e a classe mais pobre, que é a classe mais afetada pelos efeitos negativos da inflação. Então veja, não faz sentido. Então, se tudo der errado, todos vão sofrer. Os pobres vão sofrer, os ricos vão sofrer. Claro que os pobres vão sofrer um pouco mais, porque afinal de contas eles têm menos reservas, mas todos sofreremos a longo prazo. E aqui vem uma reflexão importante. Uma reflexão sobre educação financeira. Porque pensa comigo, será que se todos tivéssemos educação financeira desde quando a gente nasce, lá pequenininho, se a gente tivesse conceitos de que é importante pensar no longo prazo, de que no futuro podem ocorrer problemas e por isso é melhor a gente se preparar, a gente juntar dinheiro, a gente investir corretamente, será que se a gente tivesse essa noção de nos preparar, será que a gente olharia para esse problema que está acontecendo hoje com esses olhos? Com os olhos de tipo, fudeu? Talvez não. Porque mesmo sendo algo negativo no curto prazo, né, a gente teria que fazer um esforço grande e tudo mais, a gente poderia, na maioria das vezes, ter uma reserva financeira, a gente poderia estar mais preparado, a gente poderia ter dinheiro guardado, a gente poderia cuidar para que durante a nossa vida a gente fizesse escolhas boas para que a gente não precisasse pagar isso no futuro. E mais do que isso, para que a gente não precisasse descobrir muitas vezes que a gente precisava ter tido uma vida totalmente mais regrada quando a gente não tem mais dinheiro e o tempo não está ao nosso favor. Por isso é que eu acredito que a educação financeira é importantíssima. A gente precisa ter isso nas escolas, faculdades, na sua empresa. A gente precisa ter esse tipo de coisa. Então veja o poder da educação financeira. Mas e aí? O que fazer? Eu concordo que tem de existir uma reforma, mas quem diz que essa reforma não deve acontecer por causa da classe mais pobre, ou essa pessoa não tem conhecimento sobre economia, ou 2, essa pessoa só está querendo defender os próprios interesses em detrimento do bem coletivo. Ou seja, o que realmente é bom para o país. Ou seja, o que realmente é bom para o país, para os seus filhos, netos e para as próximas gerações. A questão é, talvez tenha uma maneira um pouco melhor de fazer essa reforma, mas eu sinceramente não tenho uma proposta clara para isso. Eu não tenho a solução de todos esses problemas. O que eu sei é que é ótimo poder expor essas informações aqui nas redes sociais, gerar esse debate, conversar com vocês, conversar com os amigos, com família, com políticos, com todo mundo, porque assim a gente consegue chegar a conclusões muito mais inteligentes. É assim com dinheiro. Você quer ter sucesso? Conversa dentro da sua família sobre isso, conversa na sua empresa, com seus amigos. Cara, quer chegar numa conclusão sobre isso? Vamos conversar, vamos debater. Eu acho que isso é essencial. É gerar esse questionamento e trazer esse interesse. Porque olha quanta coisa mudou na política, por exemplo, só por causa dos debates e das conversas geradas nas redes sociais. Independente de se essas mudanças foram positivas ou negativas. A questão é, tiveram mudanças por causa desses debates. E outra coisa, não dependa do governo. Faça você mesmo a sua aposentadoria. Aí com educação financeira e conhecimento, você não precisa depender de ninguém. Ó que show! Primo, espero que você tenha curtido esse vídeo. Foi um vídeo um pouco diferente, né? Espero que não seja tão polêmico assim. E peço, por favor, que vocês sejam tranquilos nos comentários pra gente conversar, debater de verdade. E não simplesmente começa bater no teclado e falar um monte de coisa, tá bom? Vamos pensar, vamos debater, vamos interagir e, obviamente, espero que você curta esse vídeo e que compartilhe ele com as pessoas que você conhece. Porque, afinal de contas, é um trabalhão de fazer e espero que tenha agregado de alguma forma nos seus argumentos, nas suas ideias e na construção da sua consciência financeira, tá bom? Ah, primo, se inscreve no canal se você não se inscreveu, tá bom? Um abraço, até o próximo.